E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. No dia 12/8, acho que foi sábado, eu tive uma epifania seguida de um transe e eu fiquei das 9 até 2 da manhã estudando. Eu escrevi e eu vou compartilhar com vocês. É um estudo sobre os tratamentos com psicodélicos. Eu vou ler e aí depois eu falo um pouquinho se for necessário. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Então vamos lá. Estudo sobre a seriedade do uso de psicodélicos no tratamento junto psiquiatria, neurociência e terapias de todas as sortes para adictos genuínos que múltiplos anos desenvolveram uma destreza e intimidade de conhecimento pessoal muito profundo, sem que haja recaída e nem suicídio. Porém, habitam um abismo oscilante de alteração de humor. Um dos principais pontos é serem muito sensíveis e até possíveis médiums e ou esquizofrênicos. Além disso, dominam muitos conhecimentos ao fenômeno do homem, da existência, da fé, ciência e demais substâncias de controle. Geralmente, pessoas assim são desde criança muito criativo, uma mente fértil, ou coléricos ou carentes, transitando entre medos comuns, apagam quando em uso de álcool e droga, e ou qualquer vício determinante, é como se estivessem encontrado todas as respostas da vida. Obviamente, posteriormente, possuindo uma adicção genuína, se fodem. Contudo, pulando medo, delírio, alucinação, paranoia, entre milhares de bad trip, é comum transcender. Para aqueles que já possuem dentro de si uma natureza questionadora e sensitiva, com conhecimentos de sobra ainda, mano, na boa, vai ter coisas maravilhosas com a droga. Naturalmente, depois, se fode. Todas as experiências ficam registradas em nós. Não importa se é real ou criado, o alcance transcendental. Ele ativa uma representação e tem efeito na psique, entre diversas outras questões. Ao ficar limpo, seco, na unha, sem internação, remédio, nada de apoio, exceto talvez grupo de 12 passos, terapias, etc., alguns rapidamente se habituam aos formatos e começam a viver. São muitas as verdades, para muitas possibilidades que podem ou não, podem vir de muitas origens. Existem algumas pessoas semelhantes a mim. Todo esse assunto, toda parte é muito vasto. Como já tenho coisas de sobra por aí, vou pular ao infinito. Talvez, através de um estudo muito sério, com profissionais sérios, locais sérios, substâncias sérias e o mais importante, o paciente sério, os tratamentos possam realmente ser um ou mais um complemento muito bom para toda e qualquer orientada, entre parênteses, doença mental. Mas não vim falar do que já tem por aí. Quero falar de mim e pessoas do meu perfil, que possuem bastante conhecimento, muita sensibilidade, disciplina, mas vivem desde sempre constante angústia. A psiquiatria, a neurociência, hormônios, neurônios, células, a espiritualidade, subjetividade quântica, etc., todas explicam e funcionam. Na complicação da droga e do viciado, tudo fode. Na loucura, seja lá a propriedade do subterfúgio, em algum momento vai bater bem. Esse alcance, seja ele ilusório, projetado, egóico, fisiológico, místico, etc., traz uma série de respostas que também ficam registradas. Com o uso continuado, cruzado, etc., esses momentos se perdem e ficam só as desgraças. Existem vários caminhos para alcançar esse mesmo estágio bom, mas o que você teria com, sei lá, um MDMA,
em bater em meia hora e conectar em 5, numa meditação, por exemplo, você pode levar, sei lá, 5 anos meditando para 30 minutos de conexão. Existem muitas diferenças aqui, mas o foco não é esse. Para uma pessoa igual a mim, que nem vou repetir tudo porque tem um monte de coisa por aí, ao excesso de controle mental, eu preciso atingir transes seguros para que sejam reparados, além de minhas obcecadas buscas do domínio do sentimento, quando não espiritual, energético, esquizofrênico, etc., para que ao menos haja comportamentos adequados. Muitas considerações devem ser exploradas aqui, começando pelo nível de adicção, diagnósticos com trauma e transtornos, investigação psicanalítica, tempo de abstinência, migrações de adicção, experiências subjetivas transcendentais, uso de psicodélicos e outros enquanto em uso, etc. Para que então seja possível entender se há meio de alcançar o real objetivo, que é promover controladamente, acompanhado, o uso de algum tratamento psicodélico para resgate, aspas, e ou novo encontro com as áreas mais sutis das pessoas. Pois, uma vez lá, sendo bom, podendo voltar e não viciado, ela terá chance de trabalhar todos os processos de cura e os amores reparadores. Mas repito, isso deve ser explorado apenas e ainda não deve ser feito por qualquer. Adoraria falar de mim para explicar, mas já tem um monte de coisa minha aí. Então só vou dizer o que aconteceu e trazer esse novo ensaio. Através da prática meditativa, eu consigo entrar algumas vezes em uns transes curtos, outros longos. Às vezes rápidos, outros demorados. Eu acesso várias coisas, aspas, para não dizer muito. Um exemplo, estou aqui escrevendo, ouvindo um chill out, numa comunhão meditativa. O estágio que alcancei me trouxe para cá. Obviamente não é como no ápice, quando me abriu a percepção, mas a manifestação continua. Hoje pude tocar uma área arquétipa de sonho e imaginação forte de criança. O desenhei, tá aqui na frente. E daquele instante foi puxado e invadido por toda essa conversa que está saindo. Ou seja, o transe pode abrir, se feito de forma segura, com pessoa certa, uma puta ajuda nas questões da mente. Por isso vou explorar mais o assunto e já deixo ele aqui escrito na vida e salvo na alma. Antes de fechar, já tem um espaço no caderno. Não é porque eu entrei num transe e saí, e por lá acessei áreas profundas que eu curei ou resolvi. Não é, mas lá eu pude me ver como também sou, mais leve, seguro, compreensivo, feliz, frágil, contente, preenchido. É uma zona muito bonita. E, naturalmente, ao sair, deve-se trabalhar a leveza do sentimento, processar o que for possível e ainda que tá fresco, fazer o que sabe que é bom. Porque tudo passa, mas é aquilo. Quanto mais acumula coisa boa, mais natural fica ter e viver coisa boa. E assim vibramos, compartilhamos e cruzamos a existência cada vez mais nessa vibe. Bom, eu escrevi isso. Muitas vezes eu não entendo minha letra. É por isso que dá umas travadas e corta um pouquinho. Mas tudo bem, faz parte. E a ideia desse estudo é o seguinte. Eu já estou estudando faz um tempo os tratamentos com psicodélico. E já fiz algumas conversas aqui. Eu também não quero entrar em controvérsia nesse assunto. Eu quero falar da minha experiência. E qual que é a importância, né, desse assunto. Então, já tem um ano, talvez um pouco mais, que eu converso com colegas, né? Vários tipos de colegas, psiquiatras, neurocientistas, psicólogos, psicanalistas, filósofos, espiritualistas, né? No aspecto místico, surreal, subjetivo, esotérico, etc. Porque existe um fenômeno misterioso
que é o fenômeno do transe, né? Bom, aqui nós falamos de abstinência e dependência química. A gente conversa sobre a solução, mas passamos, obviamente, por todas as destruições, dores, sofrimentos. É a linguagem inicial. E a questão dos níveis, né? Tem um vídeo que eu fiz aqui sobre pessoas que buscam os estados espirituais, meditativos através da droga. Eu tô falando tudo isso porque eu fui essa pessoa, tá? Eu busquei Deus na droga. E o que eu trouxe aqui com essa epifania que eu tive, inclusive eu já estou conversando com algumas pessoas sobre o tratamento com psicodélico, pessoas realmente que trabalham com isso. Enfim, já de sábado para cá já conversei com algumas pessoas, profissionais sérios que estudam bem profundamente isso. Porque o que eu quero falar é o seguinte, que tá aqui escrito pra gente já encerrar. Eu tenho o costume de fazer meditação há um bom tempo. E eu usei muita droga, tá? Psicodélicas, lisérgicas e etc. Inclusive já compartilhei aqui minha experiência com a ayahuasca, chacrona de Mariri, cambô, etc. Também tem muitos assuntos aqui compartilhados no mistério, na subjetividade espiritual. Como eu pratico alguns aspectos de meditação, como eu já falei, não tem diferença nenhuma entre meditar, orar e rezar. E viver, tá? A diferença é como você está conectado. Então eu tenho várias práticas meditativas. E eu já entrei em vários transes meditativos. E eu já alcancei várias áreas meditativas, tá? Assim como com droga. LSD, mescalina, microponto, gota, cogumelo, que mais de lisérgico? Bom, êxtase, MDMA, ketamina, cocaína e assim por diante. E eu já alcancei áreas, tá? Áreas que por um momento, sem que houvesse ainda o vício, foi bom, tá? Mas eu também já habitei por bad trip muito longa. Eu fiquei numa bad trip 2 meses de LSD. Eu já compartilhei isso aqui. Eu tinha que colocar o meu braço para fora do espelho para saber de qual lado eu tava. Entre outras alucinações. Eu quebrei o tempo e o espaço e vivi um déjà vu infinito. Enfim. Então eu já transitei entre a mediunidade e a esquizofrenia. Eu já entrei em transes, eu já acessei inconscientes profundos. Eu já habitei por diversos possíveis planos. No sábado, eu entrei num aspecto meditativo e eu tive, por alguns minutos, talvez não tenha chegado nem a 5 minutos, numa prática de uma meia hora, e eu acessei uma área muito profunda, muito clara, muito nítida, muito cristalina de consciência, mas vindo da inconsciência, junto com todos os aspectos super subjetivos. Que, diga-se de passagem, podendo ou não podendo, é muito parecido com algum estimulante de droga, tá? E ter entrado neste local confortou o meu coração, porque eu consegui olhar para mim com toda a minha fragilidade, com toda a minha insegurança, mas também com todas as minhas coisas boas. E todas as grandes dificuldades, elas ficaram muito mais neutras. Elas ficaram muito mais possíveis de serem vividas, tá? Obviamente eu saí disso, né? E comecei a estudar, escrever, comecei a fazer minhas coisas. Enfim, aí fiquei nesse transe aí. Um transe continuado, mas não num ápice, né? E também altamente consciente, tá? Mas ainda sensitivo. Então ali se manifestou. E ali eu pensei, cara, como é gostoso acessar esse nível de área, né? Porque isso acontece quando sonhamos, tá? Cientificamente, o inconsciente libera uma comunicação ao consciente, ele vem através de arquétipos e formas alegóricas, fantasiosas, etc., mas é uma comunicação. O trabalho mental, né?
essa masturbação racional que constantemente eu faço aqui, para que haja então uma comunicação, um sentimento e melhores comportamentos. Outros níveis são alcançados, né? Tudo bem, aí por estímulos hormonais, sinapses neurológicas, etc. A gente também tem isso, de repente, com esporte, comida. Aí são as engenharias biológicas mesmo que também nos levam a isso, né? E o psicodélico nada mais é do que isso. E agora tem o genuíno, né? O mais substancial de todos, que é a meditação, tá? E é como eu disse, cara, né? Suposição, não estou afirmando. Você toma um MDMA. Em meia hora, bate. Você fica na brisa 5 horas, tá? Beleza. Para alcançar aquele estágio, fazendo uma comparação, que não existe essa comparação, mas fazendo uma comparação para deixar lúdico, eu passaria 30 anos numa prática meditativa constante, tá? Para em algum momento ter um alinhamento de qualquer ordem, natureza e qualidade, para então 5 minutos de uma ascensão. Então é descompassado, tá? Tudo bem, eu estou radicalizando extremos. Mas, se, dentro de todos os cuidados, porque o grande cuidado é o fato de ser um adicto, né? Eu, por exemplo. Inclusive, esse vídeo está vindo na sequência do momento anterior, que eu mencionei o aspecto de eu decidir ser feliz, e eu tenho todas as possibilidades e estou fazendo isso. Então, eu já tenho um determinante. 11 anos limpo, com todas essas questões. Faça um tratamento pontual com psicodélico para acessar esse tipo de área e fazer ali, de repente, algumas reparações. Qual seria a seriedade? Qual seria o risco? Qual seria o nível? Até onde isso despertaria mais ou não um aspecto do vício? Seria uma forma de ter um acesso a uma sensação de vício corroborada, aspas? Qual que é o grande nível? Qual é a importância disso? Será que isso é relevante? Será que isso traria resultado? Cara, são questionamentos. São esses questionamentos que eu estou tendo com esses profissionais que eu já chamei, que eu estou conversando, me colocando como objeto de estudo, né, para fazer um estudo partindo das minhas características, não dizendo o que eu vá fazer ou que eu não vá fazer. Eu estou estudando, tá? Estou estudando. Agora, a grande importância é essa. Como é legal acessar uma área onde você realmente consegue trabalhar vários aspectos, porque para a gente fechar essa conversa e fazer entender qual que é o grande ponto disso tudo. Entendemos pela psicanálise que trazemos diversas representações, mesmo que de natureza psíquica, tá? Que não existiram, tá? Mas que nos afetam na vida, porque assim foi representada. Transformamos isso de forma simbiótica, então vivemos. No meu caso, rejeição e abandono. Não existiu, mas de uma certa forma eu representei e isso veio. Há conhecimento, há entendimento, já há comunicação com o sentimento, já há um comportamento adequado, mas ainda tá lá. E não existiu. Tá? Agora vem comigo. Eu uso uma microdose de cogumelo. Aí eu transcendo interdimensionalmente, atemporalmente, viajo entre os cosmos, conecto com Anunnakis, entidades, espíritos, tenho a revelativa, encontro Deus, faço a comunhão, entendi a vida. Não é real, mas eu representei, eu senti, ficou registrado. Então logo eu vi que eu não fui abandonado, eu entendi. Nessa mesma zona, eu consigo trabalhar então. Porque eu trabalho o invisível junto com o invisível de dor com o invisível de reparação. E isso vem pra mim. Então fica um novo registro. Papo de maluco? Papo de maluco. Tá? Quer resolver maluquice? Resolve com maluquice. São possibilidades? São possibilidades. Esse é o estudo. É isso que é importante. Investigar, entender, tá? A ciência é a nossa base comprovatória. Retardada,
a cada nova descoberta, temos uma nova ciência, tá? Tempos atrás, a Terra era quadrada. Tempos atrás, o Sol girava em torno da Terra. Lá atrás, aquilo era ciência. Hoje, é burrice, tá? Então, hoje, aspectos transcendentais, etc e tal, são burrice. Depois, é a ciência, se assim for. Então, talvez essa minha burrice, essa minha maluquice, possa ser, assim como já tem milhares de PhDs estudando e fazendo, para que então a nossa ciência alcance. Eu, dentro das minhas provocativas, buscas, experiências próprias, estou compartilhando com vocês para que vocês façam as suas próprias verdades e traduzam para os seus próprios caminhos, certo? Ou o inverso, como vocês quiserem. De qualquer maneira, o grande ponto é esse. Há uma zona, ou existem zonas, tá, de natureza subjetivas, que fazem parte do nosso inconsciente, que estão dentro do nosso consciente, que podem ou não ser acessadas através de psicodélicos e ou outras coisas, mas deve ter o cuidado a quem é adicto e ou tem outros aspectos de doença mental, tá? Porque também tem aquilo. Quem nunca usou uma droga e pensou assim, mano, eu vou ficar louco pra sempre, e entra em pânico? Nossa, não consegue voltar e entra em pânico. A meditação pode fazer com que você também não volte. Microdoses, profissionais sérios, locais sérios, substâncias sérias, etc e tal. Tá? Dentro de toda essa subjetividade, esse é um estudo que eu estou trazendo, estou explorando, é interessante. Acabei de perceber, não tinha nem percebido, pra gente encerrar. O vídeo anterior, eu disse que eu decidi ser feliz porque eu tenho tudo. Olha como o efeito, ele realmente acontece. Eu não tinha percebido que a minha decisão, ela se consolidou por todo o processo que eu tô fazendo ao longo de um ano, como eu retratei no vídeo anterior, mas talvez pelo estágio de transe meditativo, com a epifania que eu tive própria de mim mesmo, eu tenho ali, então, sintetizado algo que resultou. E eu já venho caminhando dessa forma. Então, cara, podem ser coisas boas. Podem ser coisas boas. De novo, não é para todo mundo. Cada um, cada um. Cada coisa. Mas se tá aí, vamos ver. De repente, para alguém funciona. Mas é isso, quis compartilhar com vocês, porque para mim foi um momento marcante, interessante, eu registrei ele, tá no meu caderno, não sei se vai virar livro, não sei se isso vai avançar ou não, as coisas estão acontecendo, mas eu achei muito legal compartilhar com vocês, porque é algo que pode ser bom também, tá? Medicamentos começaram assim, a droga, que virou entretenimento e vício, também já foi um princípio inicial para uma melhoria. Então tá tudo aí, cara, tudo aí. A importância e o cuidado sempre é o indivíduo e a verdade dele com ele mesmo. Fechou? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!